Olá a todos! Hoje vou dar-vos a conhecer um pouco mais sobre o azulejo. A palavra azulejo deriva do árabe azelis, que significa pequena pedra polida. Encontram-se azulejos no nosso país desde a época medieval. Na zona de Valência e Sevilha eram cozidas placas de uma só cor, que depois eram cortadas em formas geométricas com uma ferramenta semelhante a um alicate. Daí o nome de azulejos alicatados. Como era um trabalho muito moroso, os alicatados passaram para placas de cerâmica através de moldes. Surgem os azulejos de corda seca, onde cada placa de azulejo tinha uma ranhura que era preenchida com óleo de linhaça e óxido de manganês, para as cores não se misturarem quando os azulejos fossem cozidos. Mais tarde, surgem os azulejos de aresta, que tinham como separador uma fina saliência. Em 1498, quando o rei Dom Manuel viaja até a Espanha, fica deslumbrado com o revestimento das paredes das residências espanholas e decide edificar a sua residência com este tipo de azulejo, no Palácio Nacional de Sintra. Assim, os azulejos de corda seca e de aresta, os hispano-árabes, surgem pela primeira vez em Portugal, importados de Sevilha no ano de 1503. No século XVI, começa a produção portuguesa de azulejo. No século XVIII, o azulejo é azul e branco por influência holandesa. Mas como era feita a pintura no azulejo? Temos, então, um quadrado de cerâmica, que depois de seco e cozido é vidrado. Depois de decidirmos o desenho a pintar, é necessário transferi-lo para o azulejo. Normalmente, o desenho é executado sobre papel vegetal. O contorno é picotado com uma agulha sobre uma superfície macia. Pode ser, por exemplo, aqui um pedaço de feltro. O desenho é colocado sobre o azulejo e por cima deste passa-se com uma boneca de carvão. É, portanto, o pó de carvão embrulhado num pedaço de pano. O contorno picotado do desenho vai ficar registado sobre o azulejo. Passemos então à pintura sobre o vidrado cru, que é muito absorvente. Logo, a água da tinta é absorvida automaticamente. Não são, portanto, permitidas muitas retificações. O pincel tem de ter o pelo comprido, para ter assim uma capacidade maior de retenção da tinta, para que se possa dar pequenos retoques sem ter de se molhar o pincel constantemente. As tintas são constituídas essencialmente por óxidos de vários metais. As cores da maioria das tintas mudam totalmente após a cozedura do vidrado. Por exemplo, o óxido de cobalto, essa é uma cor escura, transforma-se em azul. Já o óxido de cobre, também é uma cor assim escura, transforma-se em verde. E reparem, se houver uma maior concentração do óxido de cobre, obtemos um tom acinzentado. O óxido de manganês também é escuro e dá-nos os castanhos, ou aqueles meio arroxeados, podemos ver aqui. E o óxido de ferro dá-nos os amarelos. Uma outra técnica de decoração é a utilização do engobe, que consiste na mistura do barro líquido com uma tinta cerâmica. É aplicado no barro de preferência ainda úmido. Depois do engobe seco, com a ajuda de uma ferramenta pontiaguda, fazemos o nosso desenho.
Este é cozido uma primeira vez e depois é colocado um vidrado transparente para a nossa peça ficar impermeável. Esta técnica de decoração é uma alternativa à decoração de relevo e deriva do esgrafitado, uma técnica que apareceu no início do século XVI. Temos então aqui um azulejo de relevo. Finalizo esta apresentação deixando como sugestão de leitura este livro Azulejos de Torres Vedras, de Ana Tércia Pinto, que pode ser adquirido no Museu Municipal Leonel Trindade. Quando passearem pelas ruas, convido-vos ainda a um olhar mais atento para as fachadas dos edifícios, jardins e suportes informativos espalhados um pouco por todo o país. E se tiverem a oportunidade, entrem em igrejas, estações ferroviárias, de metro, onde poderão ver o mundo azulejar. Na cidade de Torres Vedras, não deixem de visitar o Museu Municipal Leonel Trindade, onde terão a oportunidade de ver um belíssimo conjunto de azulejos toreados do século XVIII, representativo do ciclo dos mestres, atribuídos ao notável monogramista PNP. Obrigada, espero que tenham gostado.